Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso Ciências da Natureza da plataforma Mais IFMG. Eu sou Marcelo Filardi, um dos professores desse curso. Nessa aula 9, vamos abordar. Professor, você está na frente, eu quero ler, eu quero ler. Calma, gente, eu vou tirar minha imagem ali, gente, calma. Nessa aula 9, veremos nesse primeiro momento sobre as substâncias inorgânicas, né? Água e os minerais, compondo esse grande tema da biologia celular, que é a bioquímica, tá bom? Então vamos ver. Essa imagem. Mas você está na frente de novo, eu quero ler o que estava escrito ali. Calma, gente. Eu trouxe esse panorama grande aí para vocês observarem o que mais tem nas células do mundo vivo, animal, vegetal, qualquer ser vivo. O que mais tem é água. Então, alguma coisa de importante ela faz, tá bom? Numa segunda proporção aqui, né, 15%, a gente vê aqui, ó, as proteínas, tá vendo? Em 3% aqui a gente vê os lipídios. Os sais minerais, onde é que eles entram? 2%, tá vendo? As vitaminas aqui com 1% também, ó, junto com os carboidratos. Por que eu estou apresentando isso aqui? Para vocês verem que realmente a água é o que mais prevalece nas células, nos tecidos dos seres vivos. Mas cuidado que essa quantidade aqui de 1%, 2% não significa que essas substâncias têm pouca função biológica. Até pelo contrário, né? Vitaminas são essenciais, só que em doses mínimas, tá bom? Então, essa proporção não representa importância, tá? Tem mais é muito importante, tem pouco é pouco importante. Não, tá? É uma questão de metabolismo funcional, tá? Então vamos caminhando, pessoal. Vamos caminhando. Professor, sai da frente, toda hora você fica na frente. Pessoal, abordando sobre a água. Povo impaciente. Eu trouxe a água aqui. Aqui tem um modelo para vocês verem, né? O H2O. O oxigênio aqui está de vermelhinho. Repara que há uma distribuição de cargas, ó. A água ela é polar. Os hidrogênios eles são eletropositivos e o oxigênio eletronegativo. Pessoal, mas e daí? Isso está mudando minha vida. Pessoal, isso é muito importante, porque graças a essa polaridade da água, ela é um ótimo solvente. Por isso que se fala nos livros lá, a água é um solvente universal. Quer acreditar? Olha só, aqui no meio tem. Pessoal, você está quase na frente. Eu quero ver toda a imagem. Eu quero ver tudo. Eu estou fazendo o curso, eu quero enxergar tudo. Calma, gente. Aí, eu estou mostrando aqui o sódio. Ó. Isso aqui é o sódio, gente. O sódio, que é o Na, junto com o Cl, forma o NaCl, é o sal de cozinha. O sal do boi lá, o sal dos animais, sabe? Mas aqui eu trouxe só o sódio para vocês verem. O sódio ele tem carga positiva, tá vendo? Olha quem que interage com ele, portanto, o oxigênio da água, que é o vermelhinho aí, ó. Então, todos os oxigênios, né, eletronegativos interagem com o sódio. E daí? E daí que quando você joga sal na água, o sal desaparece. Entendeu? A importância da polaridade da água? Ela pode se interagir com compostos positivos e negativos. Gente, vitaminas, proteínas, açúcares. Então, quando você joga esses componentes na água, eles se dissolvem porque se interagem com essa propriedade de polaridade da água. Agora, nem tudo que joga na água dissolve. Um exemplo, fala. O exemplo, gente, que não mistura na água. Lipídio, óleos. Então, quando você joga os óleos na água, lipídios, gorduras, não se dissolve porque lipídios são apolares, não tem carga. Olha que interessante, gente. Ninguém sai. Então, vamos continuar. E aí, aqui eu trouxe esses corpos aqui, ó. Pessoal, onde tem metabolismo, onde tem vida, tem que ter água, porque a água, ela é importante como meio de reação química lá no sistema nervoso, é um meio de reação química lá no intestino, no estômago, na musculatura.
A água, ela está relacionada diretamente com o metabolismo dos órgãos, tá? Por isso que a desidratação é grave, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma imagem, você vai falar assim, ah, mas essa árvore aí, essa árvore aqui e esse corpo aqui, ó, tá mostrando o quê? Que os seres vivos, eles têm um fluido de transporte corporal. No caso da planta, a seiva, no caso dos animais, né, o sangue. Olha o que a evolução fez. A evolução, ela deu um jeito de transportar nutrientes, hormônios, resíduos nos corpos dos seres. Nos vegetais, a seiva, né, o fluido vegetal lá, a seiva transporta todos esses nutrientes, né? Enquanto que nos animais o sangue transporta para dentro do corpo desses animais esses nutrientes. Por que a água foi escolhida? Polaridade, poder de solubilidade. Não é interessante? Olha que importância da água. Mais uma função. Essa parte é interessante. Quando você joga, quando você corre, quando você eleva seu metabolismo, produz calor interno. Para não ter um superaquecimento no corpo dos animais, o que a evolução fez? A água. Você vai fazer essa termorregulação sudorípara. O suor, pessoal. Olha, só aqui já falei 3 funções. A água participa de reações químicas nos tecidos, no metabolismo, transporte de nutrientes e resíduos e hormônios nos seres vivos e controle térmico. E mais uma. Essa pessoa aí idosa, essa pele aí, o que acontece? Lembra que eu falei que a água está relacionada com o metabolismo? Quanto maior a idade do organismo, menos água ele tem, porque o metabolismo cai. Se você comparar com o neném, o pessoal sai daí sem neném, mas não. Gente, quando você compara uma pessoa idosa com um recém-nascido, por exemplo, o idoso, o metabolismo dele é menor, ele tem menos água. Olha só a pele que já é um indício dessa desidratação, junto com a perda de elasticidade e tal, né? Mas se você compara a porcentagem de água no corpo de um idoso, por maior que seja esse corpo, essa água está em menor proporção do que no corpo de um recém-nascido. Recém-nascido tem um alto concentração, né, porcentagem de água nos tecidos, porque o metabolismo de um recém-nascido, de uma criança, é muito maior, né? O neném cresce rápido, a unha do neném cresce rápido, a respiração dele, o sistema cardiorrespiratório, entendeu? O metabolismo, então precisa de mais água. Se um idoso e uma criança ficarem expostos ao sol, por exemplo, e sofrerem insolação, perda de água, quem que seria mais rapidamente afetado, teria convulsão e poderia até morrer? Um idoso ou uma criança expostos ao sol e tivesse insolação e desidratação severa? Quem que seria mais afetado e poderia até morrer? Fala. A criança, o recém-nascido. Por quê? Por eles terem mais água, eles precisam dela. Então, qualquer nível de desidratação que tenha nessa criança pode causar desequilíbrio fisiológico e até morte. O idoso tem menos água. Você fala assim, então, mas se o idoso tem menos água, o pouco que ele perder poderá afetar. Mas o metabolismo dele é menor. Entendeu? Olha que interessante, gente! Ninguém sai. Continuando. E aí, eu quero te mostrar agora essa tabela periódica. Ó. Saindo agora da matéria de água, vamos para o outro tópico das substâncias inorgânicas, que são os minerais. Quem encontrar mineral, vai na água mineral. Você achou que eu ia falar tabela periódica, né? Vai na água mineral. Água mineral, pessoal, água de mina. Ela é rica em minerais. Tem uma tabela periódica naquela água mineral, por isso que é boa para a saúde, sabe? Mas vão entender então para que serve esses minerais que estão na tabela periódica, que estão no mundo aí? Vamos ver? Vamos ver a função biológica? Aqui, ó. Nossa, professor, que boca banguela. Não, gente, aqui eu estou tentando mostrar aqui os dentes e os ossos,
eles são formados por um mineral importantíssimo que está lá na tabela periódica, tem no leite. Que mineral é esse que compõe a estrutura dentária e óssea? O esqueleto, portanto. Cálcio, gente. Por isso que pessoas na fase de crescimento, os adolescentes, né, eles precisam de uma alimentação equilibrada de cálcio e fósforo para compor essa biomassa do esqueleto. Olha que importante. Tá bom? Tanto, aí você fala, mas e a vitamina D, ela não é importante? A vitamina D, ela interfere na absorção intestinal do cálcio. E aí esse cálcio sanguíneo vai para os dentes e ossos. Olha a importância da vitamina D na absorção do cálcio. Tá bom? Mas depois a gente fala de vitamina. Continuando, pessoal, ninguém sai. Eu estou mostrando aqui essa folha. Repara que essa folha, ela tem uma parte aqui mais esverdeada, tá vendo? E aqui em cima tá seco. Igual essa folha aqui, ó. Repara que essa planta aqui, ó. Essa planta, repara que ela tá verdinha, olha que bonito. Tá cheia de clorofila, né? Ela tá toda fotossintética, tá? Agora olha essa. Essa aqui, ó. Essa aqui já tá mais amarelada, você consegue ver? Ou essa aqui, ó. Você consegue ver? Tá vendo? Compara as duas, pessoal. O que eu quero mostrar? Que essa planta aqui que está verdinha, ela tem um pigmento lá nos cloroplastos fotossinteticamente ativo, que é a clorofila. A clorofila é um pigmento que tem um mineral nela. Olha a importância desse mineral para fazer a folha ficar funcional. A falta desse mineral, a clorofila vai sendo degradada ou não vai sendo produzida, a folha entra em senescência e morre. Por isso que tem que cuidar da adubação do cafezal, do canteiro. Uma planta que não tem o magnésio, olha o magnésio aí lá da tabela periódica. Uma planta que não absorve o magnésio lá na raiz, né, no solo, porque não adubaram ou o solo já está degradado, pobre, essa planta não absorve o magnésio. Esse magnésio não vai para as folhas, não compõe a clorofila, a folha vai ficando amarela, cai, a planta morre, produz menos. Olha que importante, gente. Tá, mais uma função. Olha esse cachorro. Esse cachorro, você fala assim, nossa, mas esse cachorro tá triste, parece que ele tá magrinho, ele tá estranho. Por que eu tentei trazer ele para te falar isso? Eu trouxe esse animal porque acontece no ser humano também. Animais com vermes, ser humano com verme, menstruação desregulada, sangramentos ou uma dieta pobre, você pode faltar no corpo, ter a deficiência de um mineral importantíssimo que compõe a hemoglobina, que é um pigmento das hemácias. As hemácias são células que transportam oxigênio. Só que o oxigênio vai dentro da hemácia preso a uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina tem um mineral chamado ferro. Repetindo, sem ferro você não tem hemoglobina, o sangue da pessoa começa a ficar debilitado. Esse é um quadro de anemia. O que acontece num quadro anêmico? A pessoa fica com, como eu acabei de falar, o sangue pobre, né? Você não tem hemácias para transportar o oxigênio. Você começa a ter fraqueza, cansaço, palidez, ferro. Muitas pessoas que têm deficiência de ferro tomam sulfato ferroso, né? Por exemplo, pessoas com menstruação desregulada. Olha que interessante. Então vamos ver. Que isso? O que essa pessoa tem na garganta? Essa pessoa, todos temos uma tireoide, uma glândula que produz T3 e T4, que são hormônios com 3 ou 4 iodos na estrutura. O iodo, que está lá na tabela periódica, o iodo ele compõe esses hormônios tireoidianos. Pessoas com uma deficiência na tireoide produz pouco hormônio. Aí a pessoa tem esse quadro de hipotireoidismo. Então é só dar iodo para ela. Sim, se for nutricional. Mas se for hereditário, aí tem que tomar esses hormônios a vida toda, tá? A tireoide ela cresce e dá essa característica aí, ó, desse inchaço na garganta, tá bom? Pessoal, sai da frente que agora você vai ficar na frente, eu quero ver o que vai aparecer.
Aqui, ó. Que isso, gente? Que delícia essa carne, toda temperadinha com sal, deu até água na boca. Essa batata frita e essa mandioquinha, que delícia! Essa cebola que você não gosta. Gente, sabe o que eu estou tentando mostrar aqui? Estou tentando mostrar sal. Pessoas que comem muito sal nas carnes, churrasco, pipoca. Você que come muito sal, que é o NaCl, você pode causar um problema, porque o NaCl, eles são íons, né, que controlam a quantidade de água nos tecidos, a osmolaridade, NaCl. Tem outros também. Mas o excesso, o que acontece? Como eles equilibram a água nos tecidos e no corpo, o excesso você retém água demais. Então, repetindo, se você tem um hábito alimentar de ingerir muito sal, quando o sal começa a circular, ele começa a reter muito líquido nos vasos sanguíneos. E aumento desse fluxo causa hipertensão arterial. Olha que grave, tá? Aí você fala assim, nossa, então eu vou tirar sal da minha alimentação, vou comer zero sal, zero sal. Não, o NaCl, eles são importantes para o corpo. Bomba sódio e potássio. Ó, acabei de falar um outro íon aqui, o potássio. O potássio junto com o Na, que é o sódio, eles compõem uma bomba eletroquímica para impulso nervoso, impulso neuromuscular. Então, o Na que está lá no sal, ele é importante, tá? Tudo é importante, pessoal, em equilíbrio, né? Tá bom? Muito legal, pessoal. Ninguém sai, ninguém sai. E sabe o que a gente vai ver agora? A gente vai ver nada. Acabou, pessoal. Então, nós vimos nessa primeira parte da aula as substâncias inorgânicas, a água e os minerais. A água tem diversas funções: termorregulação, controle térmico, solubilidade universal, né? Meio de reações químicas, seja saliva, seja parte de sistema nervoso. E os minerais, diferentes funções: o magnésio lá na clorofila, o sódio fazendo o impulso nervoso junto com o potássio, o ferro na hemoglobina ajudando lá no transporte de oxigênio, várias funções. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.